Bora lá. Então nós vamos iniciar hoje a matéria chamada Bibliologia, né? No nosso livro didático aqui, a partir da página 39, Bibliologia. Então, Bibliologia vai se propor, ou nós vamos propor através dessa matéria, estudar a origem da Bíblia, como ela foi formada, os materiais que foram usados. Nós vamos falar sobre as línguas, né, que são utilizadas, as principais línguas na Bíblia, os seus autores, ou seja, de toda essa diversidade e constituição que é a Bíblia, que na verdade não é um livro, já começa por aí, né? Então, a Bíblia, basicamente, ela é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros, 39 do Antigo Testamento. 27 e 27 do Novo, somando 66 livros. Isso na nossa contagem, eu digo nós cristãos, né, protestantes. Porque os judeus, por exemplo, eles dividem o Antigo Testamento de uma maneira diferente. E, aliás, o judeu, ou os judeus, né, o judaísmo, eles não reconhecem, então, o Novo Testamento como sendo parte das Escrituras, só o Antigo Testamento. E eles dividem em 22 livros. São os mesmos 39 que nós dividimos. Por que, então, tem aí 22 e nós 39 se são os mesmos? Porque eles fazem o agrupamento, a divisão de uma forma diferente. Então, por exemplo, enquanto nós temos lá 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, eles têm esses livros como um só, não como dividido em dois, né? E assim por diante. Então tem alguns livros que eles têm como um só e eles juntam. Então vão dar na contagem menos. Então 22 e o nosso 39, mas são os mesmos livros, não muda não. Também a sequência não é a mesma nossa. Por exemplo, nós começamos em Gênesis e acabamos em Malaquias, né? Eles começam em Gênesis, mas acabam em 2º Crônicas. Como que nós sabemos também disso, fora o estudo do próprio judaísmo? Aqui em Mateus, capítulo de número 24, vamos ler o texto, para que a gente possa entender algo aqui bem interessante. Mateus. Livro de Mateus. Quando eu falar 24, vocês entendam 23. 23, e é porque é versículo 34, aí eu confundi, né? Mas o capítulo 23 de Mateus, o versículo de número 34 e o 35... É o 23 ou 24? É o 23, capítulo 20. Eu falei 24 no começo, mas eu me confundi. 23, 34. Isso, 23, capítulo 23 de Mateus, versículo de número 34 e 35. Olha que coisa interessante, irmão, só para a gente entender aqui como que os judeus entendiam, né, essa sequência de livro, porque na verdade é a sequência histórica mais correta, mas eu vou depois explicar o porquê que os cristãos eles agruparam e organizaram dessa forma diferente, tá? Verso 34 diz assim, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e aos outros deles açoitareis as vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então Jesus está pegando aqui, falando para aqueles religiosos, que eles mataram. Aliás, existe aqui duas testemunhas, uma na ponta e outra na outra ponta da história do Antigo Testamento, que é o Abel, o primeiro mártir, né? E o último mártir da história do Antigo Testamento, que é o Zacarias, filho de Baraquias. Não é o Zacarias, aquele profeta Zacarias, e nem é o Zacarias o pai do João Batista. Esse Zacarias é que se encontra lá em 2º Crônicas. Então, o livro de 2º Crônicas é o último livro do Antigo Testamento na organização dos judeus, né? Do judaísmo. Então, só para a gente entender aqui por esse versículo. E ainda mais, eles dividem diferente de nós. Nós dividimos Pentateuco, refere-se aos 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Então, aqui são conhecidos inclusive como Torá, né? Torá, amados, a gente passou a chamar, ou a gente convencionou a chamar Torá de lei. Mas, na verdade, o termo Torá, ela se traduz por palavra,
tá? Então, teologicamente, assim, quando a gente vai tratar, olha, a Torá, aí já vem na mente, né? Teologicamente, a gente está se referindo aos 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas a Torá, a palavra no hebraico Torá, quer dizer palavra, não lei, tá? É a mesma coisa assim, os 10 mandamentos. A Bíblia não traz os 10 mandamentos. Lá em Êxodo capítulo 20, não me falha a memória, verso 1. Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia, né? Êxodo capítulo 20. É dos 10 mandamentos que a gente fala, né? 20 e verso 1, né? O que está escrito? E Deus falou todas estas palavras. Olha só. Então, na verdade, não são 10 mandamentos, são 10 palavras. E Deus falou essas palavras. Aí vem as 10 palavras. Mas, assim, numa elaboração teológica, a gente vai, então, pegando esses termos, só para a gente entender, assim, a questão mais exata e a questão mais usada. Não é que está errado, é que se passou a utilizar nesses termos, se referindo, e a gente já sabe que há uma questão linguística, a questão quando a gente estuda a língua original, claro, a gente vai descobrir. Por que eu estou falando isso? Porque de repente, você está ouvindo aqui de mim, a Torá significa lá os livros da lei, né? Torá significa lei, olha os 10 mandamentos, aí você vai estudar a língua hebraica daqui uns anos, em nome de Jesus, vocês vão fazer um curso sobre hebraico. Aí o professor de hebraico lá, que possivelmente não serei eu, for grego ainda possivelmente serei eu, mas o hebraico possivelmente não serei eu. E aí de repente o professor fala assim, olha, Torá, palavra, significa, o termo Torá significa palavra. Fala, professor, mas eu aprendi na teologia que significa lei. Não, está errado. Falei, o professor André ensinou errado. Os 10 mandamentos, não, aí o cara vai explicar, fala, não é 10 mandamentos, são 10 palavras, o professor André ensinou errado. Não, aqui é uma proposta mais teológica, num sentido conceitual. Então a gente olha assim, mais superficial para não trazer etimologia, significado das palavras, tal, de vez em quando sim. Né? Só explicando para que lá na frente você fale, nossa, o André ensinou errado. Eu não ensinei errado, é que a proposta aqui é outra. Né? Entenderam? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo de número 24 de Lucas. Agora vamos ver como que os judeus dividem, né? Ou dividiam, na época de Jesus, a Bíblia. Então nós, como fazemos? Os 5 livros de Moisés, né? A lei de Moisés, a Torá. E aí nós falamos, olha, tem os profetas maiores e menores. Eles já não fazem distinção disso. Os livros poéticos, né? Os livros históricos, e aí a gente divide, lógico, eu não vou nem entrar no Novo Testamento, porque eles não consideram, então eu só estou tratando do Antigo Testamento, só para ver a diferença nossa, cristãos e judeus, tá? Nessa divisão, nessa organização. Então assim, nós temos todas essas divisões, eles não têm, eles não organizam dessa forma, mas olha como que eles pensam, né? Capítulo 24 de Lucas, verso de número 44, está escrito aí, e por esse texto a gente já percebe qual era a divisão, né, que eles faziam aí. E disse-lhe, o próprio Jesus inclusive, né, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, essa é a tríplice divisão que o judeu faz ou fazia a respeito do Antigo Testamento, que para eles era a única Bíblia, né, que eles reconhecem. Então, lei, 5 livros de Moisés, tanto é lei de Moisés. Os profetas, aí são todos, maiores e menores. Então, aqueles maiores que nós chamamos de Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E Daniel, só são 5, são 4. Não está certo, são 4. E por que eles são maiores e o resto não é? Ou seja, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Tem que ser 12. Foram 12? Então vocês estão bons pra caramba, hein? Porque o livro é maior, professor? Volume? Capítulos? Ou porque os caras eram mais altos, tipo 2,5 metros assim de altura. Não, né? É por causa do volume da escrita. Por isso que a gente considera profetas maiores pelo volume da escrita. Aí você vai perguntar assim, vai perguntar, mas calma aí, então como que Zacarias é considerado profeta menor e tem 14 capítulos
e Daniel é considerado profeta maior e tem 12 capítulos. Porque Zacarias tem menos versículo do que Daniel. O volume, né? O volume. Isso, então é o volume mesmo. Então não é o número de capítulos em si, é a escrita mesmo, né? A quantidade de escrita. Exatamente. Tu tem uma memória boa. Eu devo ter falado isso aí muito tempo atrás. Quantidade de Eu versículos? estou estudando os profetas. Ah, é por isso. Olha que coisa boa, tá vendo? Ia. O volume mesmo, a quantidade de escrita. Esse é o critério para falar, não, isso aqui são profetas maiores e esses são profetas menores. Nesse sentido. Não é maior nem menor por causa da importância das profecias, nada disso. É por conta mesmo do volume, da escrita, da quantidade de escrita. Tá certo? Então, só para a gente então fazer essas divisões, né? Essas comparações aí para a gente ir compreendendo um todo. Bom, então eu disse que o nome da matéria é bibliologia porque estuda a Bíblia, né? Logia, estudo da Bíblia. E a gente então disse também que são 66 livros, 2 línguas principais, o Antigo Testamento na grande maioria escrita em hebraico, com algumas poucas partes lá em aramaico. 2, né? O quê? Em aramaico. Não, aramaico tem bem pouquinho escrita, né? Alguns capítulos de Daniel, alguma partezinha lá em Ezequiel. Reis, Ezequiel não me lembro não. Mas em Gênesis tem, são coisas mínimas, mas assim, 99,9% do Antigo Testamento é hebraico, tá? Mesma coisa no Novo Testamento. Então 99% lá é grego, língua grega. Então você vai ter algumas palavrinhas lá em hebraico ou aramaico, né? Então assim, mas a grande parte mesmo é hebraico Antigo Testamento e grego Novo Testamento, tá bom? Mas o que? Tem por volta de 40 autores. Se vocês quiserem anotar tudo isso aí que eu estou falando, seria até interessante. Não sei, para mim eu acho que é interessante. Vai que cai na prova. Ó, quer ver? Aí agora vai. Ó. Falou em prova, aí o pessoal se preocupa, né? Não, irmão, é só para ter essas informações básicas. Eu estou trazendo informações básicas aqui. 40 autores aproximadamente. 1.500 o quê, Varão? Para completar isso aqui. Acho que 600, né? Mais ou menos. Não sei. Tá dizendo? Calma aí que eu chego aí. Vamos aqui devagarzinho. Bibliologia. 40 autores aproximadamente. Por que a gente diz aproximadamente? Porque tem alguns livros que o autor ele é incerto, tá? Então, quando a gente pega do Novo Testamento, por exemplo, Hebreus, é um autor que é desconhecido. Então, não se sabe. Existem conjecturas, né? Ah, pode ser o próprio apóstolo Paulo. Eu já vi Bíblia assim, na capinha, no início do livro, escrito assim, Epístola de Paulo aos Hebreus. Eu já vi, eu peguei assim. Mas isso é a editora que faz. Mas isso não se sustenta na teologia. Não tirar uma foto, não. Tinha para ter a prova do crime, né? Isso é um crime. Igual o áudio. Tá vendo só? Tem que juntar a prova aqui. Aí, ó. Meu Deus do céu. Tem que ter cuidado aqui, meu Deus. Eu vou até parar de gravar, que esse negócio vai ser usado contra mim no tribunal. Então, o que acontece? O livro de Hebreus, por exemplo, nós não temos um autor certo. Existem conjecturas, algumas deduções. E aí nós temos um jargão na teologia que é assim, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não afirmamos com certeza. Então não se tem uma base segura para afirmar, aquilo aí Priscila, foi Apolo, foi Paulo. Então tem todo esse pessoal e mais outros aí que eles vão deduzindo, né? Mas a gente não trabalha com dedução, tá, irmãos? Então, Hebreus, autor incerto. Você pega lá 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, também os autores não são confirmados. Jó também não. Jó, pode ser o próprio Jó e depende. Aí eu acho assim que tem até elementos para afirmar, como também quem não quiser afirmar também não está errando muito, né? Agora, você falou em Jó, então tudo bem. Jó é um negócio interessante para a gente chamar aqui na conversa. Jó, só para a gente entender que a Bíblia também no Antigo Testamento, nem no Novo também, ela está ordenada de forma cronológica, ou seja, no segmento exato dos acontecimentos dos fatos. Jó, onde se encontra na Bíblia localizado? Nos livros históricos. Tá, mas assim, no começo, no meio, no fim do Antigo Testamento? Tá no meio. No meio, inclusive no meio da Bíblia praticamente, né? Que vem antes de Salmos.
né? Então para trás aí tem um bocado de livro, história e tudo mais, né? Aliás, o meio da Bíblia é o Salmo 118, verso 8, tá? Então se você pegar a Bíblia, dividi-la no meio, porque ela tem 31.173 versículos. Então você pega esse 31.173 versículos, você divide uma banda para lá, outra para cá, vai dar Salmo 118, verso 8, que está escrito: melhor é confiar em Deus do que confiar no homem. Olha só, coisa curiosa, no mínimo curiosa, né? Embora isso não faça parte dos originais, capítulos, versículos e tudo mais, né? A gente vai falar depois disso aí, da inspiração da Bíblia e tudo mais, o que é inspiração, se é a mesma palavra inspiração que a gente usa, ou se é outra palavra que é mais adequada. Mas voltando aqui para não fazer essa saladona que eu estou fazendo aqui, vou mais devagarzinho, muita informação, né? E é por isso que eu falo, anota aí, porque é muita informação. Só anotei aquela frase: Qual? aquilo que a Bíblia não diz com clareza, não devemos afirmar Com certeza, opa. Só isso daí que eu quero. Então anota mais uma frase ou um pensamento, guarda, que é o seguinte: tem gente para afirmar algumas coisas, elas são mais corajosas do que sábias. Porque tem gente que quer mostrar que sabe, que conhece e tal, mas é mais coragem afirmar essas coisas incertas do que sabedoria, né? Porque tem gente que acha que tem resposta para tudo, sabe de tudo, autor de tudo, quem escreveu isso, aquilo e tal. E tem coisas que são incertas, a gente tem que reconhecer, não, aqui nós não sabemos. Aqui, né, é um pouco obscuro para nós, historicamente e tal. Então tem gente que é mais corajosa em afirmar coisas que a Bíblia não mostra com clareza do que sábia, né? Então, como eu quero ser mais sábio do que corajoso, eu sou sem coragem em afirmar algumas coisas, né? Amados, o que acontece? Não é porque fulano, ciclano fala isso ou aquilo que a gente também vai repetir. Por exemplo, Russell Shedd. Nossa, Russell Shedd, um teólogo considerado aí no mundo todo, não é? Não é qualquer um. Russell Shedd. O próprio Luiz Saião, né, ainda vivo e tal, porque, graças a Deus está vivo, permanece por muito tempo, está novo ainda. O Shedd faleceu novo também. Shedd faleceu novo? Foi, novo não, tá certo. Pelo amor de Deus. Mas assim, podia caminhar mais uns 30 anos aí que eu achava bom. É. Todo mundo achava bom, né? Um parâmetro de equilíbrio teológico, uma referência como homem de Deus, sensato, sua vida ilibada, caráter ilibado. Dinheiro para cobrar caro nos livros dele, podia ser mais barato. Mas não... Rapaz, olha, livro para mim não tem preço, tem valor, né? É que a gente que é duro, Erickson. Acho que a verdade é essa. Apesar que tem uns caras aí também. Mas vamos voltar para cá. Senão me enrolo todinho aqui, perco o fio da meada, que eu acho que eu já perdi. Hebreus? Não, de coragem, né? De afirmar. E voltando, vou ver se eu consigo voltar onde eu desviei aqui. O Jó. Então Jó, ele está no meio da Bíblia, só que a história de Jó é contemporânea lá de Abraão, que está lá no final do capítulo 11 para o capítulo 12 de Gênesis. Vocês percebam então que não há os livros não estão organizados, agrupados nessas ordem cronológica. Então, Jó, onde deveria estar? Ou antes ou depois de Gênesis, se fosse a ordem cronológica. Diga, pergunte. Eu falando para ele que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Exato. Achei que era o Gênesis para ser o primeiro. Então, é isso que eu estou pontuando aqui. Então, Jó é contemporâneo de Abraão. Abraão e Jó viveram na mesma época. Olha que coisa interessante. Eles viveram na mesma época. Como que nós sabemos disso? Quando a gente pega o capítulo 1 de Jó, a gente já descobre isso. Primeiro, não havia no tempo de Abraão, né, consequentemente do de Jó, que é o mesmo, a questão da lei de Moisés, ou seja, a tribo de Levi, os descendentes de Arão, eles eram sacerdotes. Naquela época dos patriarcas, que nós chamamos, né, ou seja, do livro de Gênesis, o Pentateuco todo, o Pentateuco todo não, depois surge Levítico, né, o próprio Êxodo, no Êxodo já aparece a lei para separar e tudo mais. Então, assim, depois de Moisés, que é proposto essa questão de uma tribo ser a tribo sacerdotal. Antes de Moisés, ou até Moisés, era chamado de patriarcado. Cada pai de família, ou cada chefe de tribo, ele era o patriarca, ele era o sacerdote. Ele oferecia sacrifício. Ele era, de fato, uma espécie de sacerdote. Então, a gente vê isso em Abraão, em Isaac, em Jacó e nos demais. Melquisedeque. Melquisedeque é o primeirão. Noé. Ex-sacerdote. O Noé, né?
Na verdade, desde lá de Abel e de Caim, a gente já percebe que havia essa responsabilidade onde cada homem ele era esse representante e oferecia representante da sua família e oferecia a Deus os sacrifícios, né? As ofertas e tudo mais. O que a gente quer dizer é o seguinte: então esse era o perfil, era o cenário, era a forma que as pessoas viviam naquele tempo. A gente já vai identificando, opa, o Jó ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, então não tinha um sacerdote. Não era uma época dos sacerdotes, levítico, etc. Então, primeira coisa, ele era o sacerdote do seu lar. Segunda coisa, era medido a riqueza do povo por gado, por gado miúdo, terras e tudo aquilo lá. Na época de Abraão também. Havia um povo chamado Sabeus, que está lá no capítulo 1 de Jó. Esse povo também era um povo da época de Abraão, né? Ou seja, a gente tem alguns fatores que vão deixar claro que ele viveu nesta época de Abraão. Então Jó, a história de Jó está lá contemporâneo com Abraão, ou seja, em Gênesis. Então, possivelmente, o livro de Jó seria o primeiro livro, né? O primeiro livro da Bíblia, na questão histórica. Só o que acontece, por que então que colocaram Gênesis? Ora, porque a Bíblia está agrupada, organizada em ordem de assuntos, entendeu? Então, o que aconteceu primeiro? A criação de tudo, que está em Gênesis. Então, coloca ele como o primeiro livro, né? A questão, a sequência de assuntos. Então, aquele povo, vamos lá, desde o comecinho, só dar umas pinceladas, senão a gente vai longe aqui desse negócio. Então, Deus cria o homem, cria, né, todo o cosmos, o homem peca, aquela coisa toda, vem a primeira sociedade, a Torre de Babel, aí surge o Abraão, de onde Deus ele diz que vai fazer um povo e tudo mais. Esse povo, aí a Bíblia começa, o Antigo Testamento, a contar a história deste povo que em Abraão foi nomeado, né? Aí vem contando então os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, as 12 tribos se formando, aí o povo indo para o Egito, aí vem Êxodo, dando continuidade, o último capítulo 50 de Gênesis, se não me falha a memória, é isso mesmo. E aí vem Êxodo capítulo 1, já faz essa ponte, né? Olha, o faraó que não conheceu José, o povo escravo no Egito, a libertação do povo, então indo para o deserto, Moisés, aquela coisa toda, formando aquele povo, entrando na terra prometida, e aí vem falando a época de Josué, quando dá continuidade, os juízes, aí aquele período de fome que houve, e Ruth aparecendo, e depois vem já a monarquia, né? Então 1 Samuel, 2 Samuel, Davi, e assim por diante. Então vai contando a saga desse povo que Deus escolheu, dentre todas as nações, para trazer o Cristo na história, cativeiro e tal. Então, assim, é uma história fantástica que nós temos em todo o Antigo Testamento, mas está agrupado para que seja algo tratado como não uma cronologia, ou seja, um acontecimento atrás do outro, mas como temas, certo? Temas. Então, esse tema aqui, ele depois desse tem mais sentido, né? Para ajudar a entender esse. Seria melhor se depois do Pentateuco fosse dividido. Um exemplo, tivesse 1 e 2 Samuel, aí tivesse 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Aí os profetas, que está em Reis e Crônicas, fossem em ordem cronológica. Possivelmente. Tem a Bíblia, inclusive, chamada Bíblia de ordem cronológica. Excelente. Eu estou aí para... Mas os livros tudo em ordem. Isso, está em ordem cronológica, a ordem dos acontecimentos. Então, esse livro, essa história vem depois dessa, então ele está depois. Bíblia de ordem cronológica. Eu acho que o título é esse. Eu estou namorando aí, que era meio carinho, né? Mas assim, é fantástico. Aí agrupa tudo isso aí. Inclusive, os próprios livros, eles não estão escritos em ordem cronológica, alguns deles. Por exemplo, vai dar um nozinho agora, viu? Preste atenção aí. Você pega o livro de Daniel, que tem 12 capítulos, né? Então a sequência seria o quê? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 12, né? Só que assim, quando chega no capítulo de número 5, então já não está em ordem cronológica. Seria mais ou menos assim, veja, vai dar um nozinho, depois eu explico aqui melhor. Então capítulo 1, 2, 3, 4, isso aqui cada capítulo é segmento histórico, né? 4, deveria vir o 5, não é isso? Só que na ordem da história vem o 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Olha só como deu uma embaralhada.
Então, quando a gente lê, eu vou ler com vocês aqui para a gente entender. Vamos lá em Daniel? Esquenta não, irmão, que essa aula primeira é sempre aquela aula visão panorâmica, a gente vai falando de um monte de coisa solta e depois a gente volta nas outras aulas tentando organizar o que eu baguncei na primeira. Belsazar foi o último rei da Babilônia, não foi? Aonde tu estava, não? Daniel capítulo 5. Sim, vamos lá. 5 Foi o último rei da e verso 30. Capítulo 5 e verso 30. Olha que coisa interessante. 5 e 30, né? Aquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário o Medo ocupou o reino da idade de 62 anos, não é isso? Então, o verso 30 está dizendo, morreu lá o rei Belsazar, rei dos caldeus, e já veio Dário, né? Outro rei aí, o Medo, que era o Medo e os persas. Então, veio outro, que eram os impérios, né? Então, a gente também estuda historicamente os impérios principais na Bíblia. Então, Egito, aí vem, depois do Egito... Síria. Hã? A Síria. Não, a Síria está lá na frente. Egito vem a Babilônia. Então, Egito, Babilônia, Medo, Persa, os medos e os persas, a Síria, Grécia... Síria junto com a Babilônia? Não, depois. É para frente. Veja bem. Ó, Egito, Babilônia, os medos e os persas, a Síria, Grécia, Roma, e aí vai vir outro reino aí mais para frente, aí que eu não quero nem estar nele para saber. Então a questão é, verso 30, guardem aí verso 30, está aqui, o rei morreu. Vamos para o capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Ué, calma aí. Se o cidadão morreu lá no capítulo 5, verso 30, como que aqui está falando inclusive do primeiro reinado dele? Cronologicamente, os capítulos 7 e 8 vêm antes do 5. Entendeu? Então, olha aqui que não está na ordem dos acontecimentos. Né? Ela dá uma embaralhada aqui. E é interessante também, aqui no próprio livro de Daniel, no capítulo de número 2, isso é bom vocês anotarem também aí. O capítulo de número 2 até o verso de número 3, Daniel, o capítulo 1, o capítulo 2 até o verso de número 3, né? Ou melhor, desculpa, até o 3 mesmo. Até aqui foi escrito em hebraico, isso aqui é escrito em hebraico. A partir do verso 4, foi escrito em aramaico, até o capítulo 7. E depois volta em hebraico. Por que isso? Porque aqui havia uma outra nação que não era judaica, que era babilônica. Né? O aramaico é também chamado de síriaco. Lembra do Rabissaque, lá que foi falar para o povo, e aí o líder lá dos judeus disse, não fale para nós em hebraico, fale em síriaco, né? Então eram línguas, uma língua era mais comercial e a outra língua era religiosa mesmo na questão judaica. Só para a gente entender, amados, que a Bíblia tem uma série de detalhes que se nós soubermos o básico desses detalhes, isso vai facilitando todo um cenário geral e a compreensão de todo o propósito da Bíblia como foi escrito. Eu sei, amados, que é uma informação atrás da outra, assim, que fala, nossa, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar, não. Ou tinha ouvido falar, mas talvez acrescentou alguma coisa. Até aqui tudo bem, tranquilo, tem mais alguma dúvida? Para nós ler como é que está em cronológico, o 3, o 4, o professor falou, e a Daniel? Daniel, seria até o 4 nesse. Aí depois, se fosse na ordem cronológica, até o 4. Aí você teria que ler 7, 8. Aí depois voltar 5, 6, 9, 10, 11 e 12. Não, Bro, ele da cronológica, né? Não. Isso. Essa eu tenho. Ele fez a aula, de escatologia, você entregou os 2 livros, do Severino Pedro da Silva e Antônio Gilberto. Explica sobre isso. Explica, né? Então tá bom aí. Tem os livros que explicam sobre isso aí. Severino Pedro da Isso. Silva explica isso. Meus queridos, vamos voltar aqui só pra gente não perder aqui o fio da meada, se é que já não foi perdido, né? Vamos lá. Então vamos lá. A Bíblia, ela tem, então, 66 livros, por volta de 40 autores, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, escrito em 2 línguas principais,
hebraico, Antigo Testamento, o grego, Novo Testamento, não é? Dividido então em 39 livros o Antigo Testamento mais 27 o Novo Testamento. Qual a informação mais que eu esqueci, Elson? Tudo A tranquilo? data a distância. Ah, tá. Entre Gênesis e Apocalipse, tem para ser escrito, quando escreveu Gênesis e quando escrever Apocalipse, aqui é uma história, é um período de 1.600 anos, aproximadamente, 1.600 anos. Quem escreveu o primeiro Gênesis até escrever Apocalipse. Em 1.600 anos, então, a Bíblia ela é escrita toda. Olha só. Lembrando que esses autores, então, eles viveram distantes culturalmente, né? E até historicamente um do outro. A maioria não se conheceram, não se conversavam, né? Não combinaram absolutamente nada. E é interessante, a Bíblia é um milagre por conta disso também, porque não existe contradição doutrinária na Bíblia. Ou seja, o que Moisés escreve lá atrás, João em Apocalipse, Paulo nas cartas e por aí vai, eles são harmônicos. E não é porque eles pesquisaram, não, vou escrever alguma coisa aqui que não vai contradizer lá. Não. Não entra em contradição. Não entra. É por isso que nós falamos que a Bíblia ela é inerrante. O que quer dizer inerrante? Quer dizer que não contém erros nenhum na Bíblia? Não. De escrita? Contém Não, erros. nós vamos ver que contém erros de escrita. Mas erro doutrinário? Aí não. É por isso que as duas propriedades da Bíblia, isso é fundamental vocês entenderem e gravarem. Propriedade da Bíblia. Quais são as duas propriedades da Bíblia? Ela é inerrante e ela é infalível. O que quer dizer inerrante? Não existe erros doutrinários, não existe contradições de ensino na Bíblia. Quando diz que é infalível, ou seja, todas as suas profecias, todas as suas predições, elas não falharam nenhuma delas. O próprio Jesus disse isso. E outros mais ainda disseram, olha, passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Nenhuma delas falhou das profecias. Isso foi Josué que escreveu. Nenhuma delas falhou. Tudo se cumpriu. Então, ela é infalível porque não existe nenhuma profecia que ela falhou. Não tem erro de profecia. Pelo contrário, a gente vê a Bíblia sendo assertiva. Por exemplo, quando você pega Isaías, a profecia de Isaías diz que haveria um rei chamado Ciro. E esse Ciro, inclusive, ia dar ordem ou ajudar o povo de Deus que estaria cativo para que eles voltassem à terra. Isso aconteceu, sabe, depois de quanto tempo? 100 anos depois, irmãos. Através de Daniel. Isaías. Através de Daniel, não? Através do profeta Daniel? Não, Isaías. Isaías que fala isso. Isaías fala, olha, Deus falando através de Isaías, Ciro, meu servo e tal, e tal, e tal. Então, só para entender, irmãos, a pessoa não existia. É uma profecia, não é que falou de um fulano que estava lá no cenário, ó, Deus vai fazer alguma coisa através. Não, não existia. Está falando de um século depois. Eu só estou pegando essa profecia, que se a gente pega a profecia, a primeira profecia a respeito do Messias, que está lá em Gênesis 3 e 15, que a gente chama de proto-evangelho, o primeiro evangelho a ser pregado, né, foi pelo próprio Deus, lá em Gênesis 3 e 15. Depois do pecado, reúne todo mundo lá, então o homem, a mulher e Satanás, e ele, próprio Deus, ele prega o primeiro evangelho, primeira boa nova. E nascerá da semente da mulher um que esmagará a cabeça da serpente, né? Então, Jesus ali já é anunciado. Olha que coisa interessante. Zacarias 9:9. Aí eu não lembro. Me ajuda Zacarias aí. 9:9 Como diz? Chutem ao Sião, pois virá o teu rei, sentado no jumento. Montado no jumentinho. Tá, é verdade aí. Você falou Zacarias 9:9, né? Ah, não, eu lembrei de Miqueias 5:2. Né? E tu, Belém Efrata, aposta que pequeno entre as milhares, e tu sairá o rei, e tal e tal. Então, profecia é o que não falta, irmão. Tem milhares e milhares de profecias são certeiras. Diga. Isaías não falou do Messias, depois Jesus, quando voltou do deserto, leu Isaías 61. O livro de Isaías é o que tem mais citação do Messias, né? Tanto é que é conhecido como o livro mais messiânico, é o profeta messiânico. Então, se você pega capítulo 7, verso 14, capítulo 9, verso 16, se você pega capítulo 53 todo, capítulo... Nossa, ali tem o livro... Se nós não tivéssemos os evangelhos, que são os relatos dos feitos de Jesus, se nós não tivéssemos
o livro de Isaías daria conta para trazer para nós informações a respeito do Eu Cristo. vi que o livro de Isaías era um dos homens do Antigo Testamento mais inteligente e o vocabulário dele era um dos maiores, que ele não repetia as palavras, que ele escrevia e que ele falava. Ele era importante, ele tinha acesso ao rei, né? Isaías era um cara que ele tinha acesso ao rei naquela época. Era um cara culto, de fato, verdade. Professor, aquele sacerdote falou assim, Senhor, agora você pode me recolher que eu vi o Messias. Uhum. Era de Isaías aquela profecia lá? Não. Ali, na verdade, o próprio Deus, de alguma maneira, pelo Espírito, de alguma forma, não sei, sonho, profecia de alguém, visão, não sei, mas tinha comunicado ele que ele não ia morrer sem ver o Messias. E quando ele pega, então, é Zacarias, não é? Zacarias? Zacarias? Não era não. Hã? Acho que era outro, né? Não, amados. Zacarias? Me ajuda aí, Lucas. Vê aí no Porque agora o Senhor capítulo 1. ele. Capítulo 1 de Lucas, né? Veja direitinho aí o cidadão, se não é o Zacarias, quem é é um dos sacerdotes, é um sacerdote. Bora lá, me ajuda aí, se achar. Zacarias. Não, Zacarias? É Lucas ou Zacarias? Não, o Lucas é o livro que está escrito a respeito Zacarias é o dessa pai de passagem. João. Isso. Acho que é dois. Tem Isabel e tem mais um aí nesse cenário, né? Isabel que é Tem Isabel e também tem aquela profetisa Ana também. Isso. Isabel é a mãe do De João. João Batista, que o pai é Zacarias. Vai falando. Tá bom. A questão é, quando esse irmão, quando esse servo de Deus, ele recebe Jesus nos seus braços, ele então diz isso, Senhor, agora já cumpriu, agora já está tudo certo, né? Então o teu servo pode ir em paz, né? Porque Deus de alguma maneira tinha comunicado que ele não morreria sem ver. O que eu quero dizer, amados, é que existem inúmeras, centenas, milhares de profecias que elas foram cumpridas. Daí, então, a gente fala que uma das propriedades da Bíblia é infalível, ela não falha, não há falha profética. Simeão, meu irmão, obrigado. Capítulo 2, verso 25. Então leia, por favor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Isso. Pode continuar aí para chegar, né? Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhes fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como me prometeste, agora podes me despedir em paz, o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Isso, mano. Então, olha a coisa interessante. Nós podemos pegar, não é exagero que eu estou aqui, nem um jargão, não. Centenas e milhares de profecias. Algumas, claro, ainda se cumprirão, mas nós temos um número suficiente para entender que a Bíblia não falha. Nós estamos falando de séculos. A profecia de Daniel, capítulo 2, verso 45, passou do 45. A história toda dos impérios, o Daniel, né, lhe é revelado. A história dos impérios, a gente está falando de séculos e séculos, impérios que não existiam. Pessoas que não existiam e a profecia vem trazendo. Irmãos, quando a gente pega o Isaías, é espantoso o capítulo 53, porque descreve Jesus assim, com detalhes tão ricos. Quando a gente pega o Salmo 22, por exemplo, falando que as pessoas diante da cruz estariam meneando a cabeça, fazendo assim, ó, que repartiriam as vestes de Jesus, né? Que dariam vinagre para Jesus beber. São detalhes ricos e nós estamos falando de séculos. Está falando Isaías isso aí? Do vinagre? Não, aí é o... Salmos 22. Eu estou juntando aqui, que a gente pega aí diversas profecias e a gente vai perceber que, olha, isso é ainda muito mais impressionante, porque nós estamos pegando um camarada que viveu séculos em uma região, outro século em outra, e eles descrevem, inclusive, a respeito de um mesmo momento histórico. Como que eles sabiam desses detalhes
Se eles não se conheciam, não se falavam, como que eles sabiam? Aí a gente percebe, irmão, a inspiração. A Bíblia tem 40 aproximadamente escritores, mas o autor é um só, é Deus, é o Espírito Santo. É por isso que quando a gente estuda essa matéria, a gente percebe que a Bíblia ela é fidedigna, ela é digna de confiança. E quando as pessoas, isso aqui é escrito por homem, não sei o que, não, puro preconceito. Eu vou trazer para vocês dados, porque assim, é pura desonestidade intelectual de fato. Todo mundo acredita em Platão, né? Sócrates, Aristóteles. Já vi isso daí. Todo mundo. Caio Você vai em qualquer universidade, escola, irmãos, esses camaradas foram figuras históricas. Os escritos deles. Só que você não tem um relato sequer, um relato histórico, arqueológico, você não tem nada documentado. Quando você pega a Bíblia, irmãos, nós temos assim, mas eu vou trazer os números para vocês, mas é muita prova histórica, arqueológica, documental que nós temos, muitas. Vocês entendem? Então, quando a gente... Eu vou mandar um bilhete para a mãe desse menino aí. Mandar um bilhetinho. Ele não se contém, né? Ele tem que compartilhar. Você vai ter um livro com esses comentários. Compartilha aqui, Eric, com a gente também. Que Caio Fábio, nos anos 70, ele estava dando uma palestra, aí tinha uns ateus lá, aí ele falou assim, só para vocês verem que a Bíblia tem mais prova do que Platão e Sócrates. Homero. Que há várias e várias escrituras, anos e tal, Sim. data, tudo comprovado. E Platão não tem, Sócrates não tem quase nada escrito. Isso. E Platão tem muita pouca coisa. A gente vai ver, inclusive, são provas cabais a respeito de que a Bíblia ela não foi alterada no seu conteúdo, não foi alterada, e aí a gente pega assim, essas pessoas são intelectualmente desonestas mesmo, é puro preconceito, porque cientificamente, historicamente, arqueologicamente, documentalmente falando, a Bíblia, ela, mas assim, dá de 1000 a 0 em todos esses documentos. A Ilíada, por exemplo, de Homero, que é a Odisseia que ele escreve, que é algo da filosofia, os escritos mesmo desses filósofos que nós falamos, e outras literaturas mais reconhecidas na humanidade, na questão acadêmica, elas são tidas como verídicas, pessoas que de fato... Mas quando você vai ver os relatos, os documentos, e compara com a Bíblia, irmãos, mas assim, é coisa absurda. Eu vou trazer para vocês, e à medida que for trazendo, a gente fala, nossa, olha só. Então, a gente percebe puro preconceito, desonestidade intelectual mesmo. Tu ia falar alguma coisa nesse? Não, eu ia falar se existe livro Profecias Bíblicas, né? Se resume essa história né, das profecias, né? Não sei se... Depois a gente vai vendo isso aí. Vamos ao longo da matéria, eu vou pesquisando e... Vamos ver se não sai do foco, né? Então, queridos, inerrante, infalível, não é? Bom, Bíblia. Vocês já leram a Bíblia e encontraram a palavra Bíblia? Não. Por que então a gente fala que a Bíblia, a palavra, o livro é denominado Bíblia? Bom, a palavra Bíblia não aparece em nenhuma versão, nem em português, nem em outra língua, mas nos originais aparece. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 1, lá vai estar Biblos Genesais, Ius Jesus Cristo, Ruio David, Ruio Abraão. Esse é o original no grego, então o grego eu já sou mais familiarizado. Algumas versões não vai estar livro, vai estar lista. Registro, lista ou livro, né? Então, mas tudo refere-se o quê? A um livro. Então, registro, lista ou próprio livro. A tradução melhor seria livro, porque a palavra no original aqui é biblos. Biblos, genesen, geração, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ruio David, filho de Davi. Ruio Abraão, filho de Abraão. Isso aqui eu estou recitando o original, tá certo? Do capítulo 1, verso 1 de Mateus. Então lá vai estar Biblos. Lá vai estar Biblos. Biblos é livro, traduzido como livro ou livros. Bíblia é o plural, coleção de livros. Então a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros, tá certo? E Biblos é o livro, né? Quando lá em 2 Timóteo, capítulo de número último de 2 Timóteo, Paulo velhinho, ele faz um pedido, né?
Olha que coisa interessante. Ele faz um pedido, amados. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Ele faz um pedido que envie para ele. 13, né? Verso 13. 13, exato. 2 Timóteo 4 e 13, né? É. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Era inverno, ele estava velhinho e num calabouço. Então, tinha frio. Traz lá a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Me traz os livros, olha só. E os pergaminhos. Me traz o Biblos e os membrana. Membrana, esses pergaminhos, a gente vai estudar tudo isso. Como que a Bíblia, ela foi, os materiais foram usados. Então, o Biblos, ou a Bíblia, esses livros que Paulo se refere, era de fato as escrituras escritas, né? As escrituras escritas em papéis, tá certo? Os pergaminhos eram escritos em tira de couro de diversos animais, né? Cabra, cabrito, ou outro animal assim semelhante. Então, havia materiais que eram escritos, né? Hoje nós temos manuscritos, e a gente vai falar sobre tudo isso aí, quais materiais que eram usados e tudo mais. Então, Paulo, ele pede aqui tanto os livros, as escrituras escritas nesses materiais, livros, e outros escritos em pergaminhos, que eram os chamados rolos, né? Que é o que Jesus recebe lá no capítulo 4 de Mateus, o rolo de Isaías, que é a visão que João tem na ilha de Pátimo. Vou trazer todas essas imagens para vocês terem uma noção mais ou menos assim, de como de fato era escrito, né? Então, bom, dado essas informações, vocês têm mais alguma pergunta básica a respeito da Bíblia? Ou eu dou uma continuidade aqui, ou tu tem algum comentário? Diga também aí. Eu queria escrever aquilo lá que o professor começou. O quê? 66 livros. Ah, tá. Quer que eu repita então? Por favor. Tá bom que é uma informação básica, mas é interessante ter, né? Então, bora lá. 66 livros já foi. A Bíblia ela tem 66 livros. Dividido em Antigo e Novo Testamento. 39 do Antigo. 39? Do Antigo Testamento. 27 do Novo Testamento. Em duas línguas, né? Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego. 39, 26? 27. Que vai dar 66, né? 27. 40 autores, aproximadamente 40 autores. Tem 1189 capítulos. 1089 capítulos. 31.173 versículos. No final do curso vocês podem decorar tudo isso aí. 31.173. O último que você falou? Qual Versículos? 31.173. Tem gente aí que traz até palavras e letras. Eu não vou trazer isso aí não. Né? Já viu não? Os caras até letras. Já tem uma adenda atrás. Fala isso. 193, né? 31.173 versículos. 1.189 capítulos. Alguns erros gramaticais. Erro que não influi nem contribui, né? Eu vou pegar aqui mais uma informação para a gente encerrar a aula, tá? Opa. Duas propriedades da Bíblia. Ah, sim, também é importante. Ela é inerrante e é infalível. Ela é inerrante e é infalível. Ou seja, não contém erros doutrinários e não existe falhas proféticas ou de profecias. Duas propriedades, ela é inerrante, ela é infalível. Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler aqui um texto, no capítulo 3. Timóteo, capítulo 3. Primeira ou segunda? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Fora esses gêneros literários, depois que a gente vai falar, né? Que a Bíblia contém, e todas essas formas de escrita. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos evangelhos, nós chamamos de livro histórico, que é Atos, mas na verdade Atos é uma carta também. Né? Atos é uma carta de Lucas, que ele endereça a Teófilo. Então nós falamos, livro histórico, de fato. O conteúdo, o teor da escrita narra a história, mas é uma carta também. É uma carta que Lucas escreve a uma pessoa que é o Teófilo, né? Então Lucas é o mesmo que escreve Lucas e escreve o Atos. Só que Lucas, o Evangelho de Lucas é num gênero de evangelho.
Então, 4 evangelhos, aí começa a carta histórica de Lucas a Timóteo, que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, mas bem que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Ele escreveu para os romanos ou para os gregos? Quem? Lucas? Os gregos. Para os gregos? Uhum. Romanos foi Marcos, não foi? Não, quem escreve, o autor de Romanos é Paulo. Não. Quando ele direciona, por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. Sim, pensei que era claro, sim. Então, o Mateus escreve para os judeus, o Marcos escreve para os romanos, o Lucas escreve para os gregos e João escreve para o público, né? Ele escreve para a igreja. Então, a gente estuda evangelhos. Se vocês não tiverem, ainda vai ter a matéria evangelhos e eu detalho tudo isso aí. Só para um panorama geral, senão não dá tempo para eu detalhar tudo isso aí, né? Ô, professor, a partir daquele livro é onde o apóstolo trabalha, né? Por exemplo, o Paulo foi de Romanos para frente. Em Atos já não consta Paulo ainda, né? Não, Paulo surge na história em Atos, né? Capítulo 9. Aliás, na verdade ele surge lá no capítulo de número 7, quando ele segura lá as vestes de Estevão e tal. Ele era muito jovem, não podia participar daquele... Então Lucas cita ele, mas... Cita ele, mas ele não escreve, não. Em Atos é a narrativa de Lucas a respeito da história, desse período da história da igreja, se não me falha a memória, em torno de 40 anos aí, compreende o livro de Atos, né? Me falha a memória. Cada livro um discípulo, um apóstolo tem ali, né? Sim, ali está a história de todos envolvidos ali nessa história aí, no início da história da igreja primitiva. Então aí vem Paulo escrevendo as cartas, que é a doutrina, né? A doutrina que Paulo que traz essa coluna dorsal da doutrina cristã. É Paulo escrevendo as cartas. Romanos é a mais teológica que tem. É porque você falou assim, quem escreveu Romanos, eu entendi para quem escreveu. Mas o livro de Romanos, o autor é Paulo, mas quem escreve não é Paulo. Vamos ler? Romanos capítulo 16, verso 22. Meu Deus do céu. Tem sempre uma coisinha nova para aprender, né, Erickson? Tá de brincadeira. Eu ia fazer uma pegadinha com você, mas decidi não fazer, para lhe preservar os ânimos, para você não ficar agoniado. Tá vendo só, Ana, como o professor surpreende de vez em quando? Já você, né? Professor, vou surpreender meus alunos. Então lá, aí ele falou assim, rapaz, o Erickson estava ali, não, essas informações eu já estudei. Aí você foi pego de surpresa agora. Verso 22. De qual capítulo? 16, do último, lá no finalzinho. O autor é Paulo, o escritor não é Paulo. Olha só. Para ser ao contrário, né? Entendeu, né? Sim. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. O Tércio foi aqui, a gente chama de... Qual é o versículo? O 22. 22. A gente chama aqui de amanuense, aquela pessoa que escreve. O outro dita para ele ou passa a mensagem para ele, ele escreve, ele é o escritor. O autor é Paulo, mas quem escreve é Tércio. As mãos de Tércio que escreveram. O Espírito Santo é a direção. Não, o Espírito Santo é o quem gera, né? É o gerador. É o gerador. Paulo é aquele que fala e o Tércio é aquele que escreve. Eu estou falando em Romanos, tá? Em Romanos. Quem na verdade quase que dita também o Evangelho de Marcos é o Pedro. É o Pedrão. Então eu já sabia. Mas lá atrás... Você não sabia isso não? Não, foi lá atrás o Pedro já estava em Marcos. Não, Paulo, quando Paulo chamou Marcos para a viagem, aí Marcos foi lá e desistiu. Aí Paulo abandonou lá tudo, aí depois ele foi para Pedro. Pedro estava onde? Em Roma? Quando, meu irmão? Quando o Marcos foi para Pedro lá, encontrar Pedro para escrever. Sim, estava em Roma. Estava em Roma. Aí Pedro foi lá e foi contando os históricos de Jesus e Marcos só foi escrevendo, porque ele é considerado o primeiro evangelho. Exato. Ele foi é antes de Mateus. Aí depois veio os três, os dois depois, né? Isso. Mateus, olha só como não está na ordem cronológica. Então, o primeiro evangelho não é Mateus? Só que Mateus não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito foi Marcos. Tanto o Lucas quanto o Mateus, eles bebem de Marcos. Ou seja, eles consultam Marcos para escrever os seus evangelhos também. É considerada a letra G, né? Em alemão, isso. Em alemão, que eles dividem. Aí tu já está lá naquele comentário lá da editora Cultura Cristã. Paulo. Tá Paulo também. Diga. No livro de Mateus, Lucas e Marcos, acho que, se eu não me engano, até João, assim, no começo eles
o texto parece bastante, né? O começo do texto. Sim, o que acontece? Quando a gente estuda, quando você tiver essa matéria, eu vou te explicar bem detalhadamente isso. O livro de Marcos é o primeiro a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito. Mateus, ele consulta Marcos para escrever o seu. Só que ele tem um propósito de apresentar Jesus como Messias aos judeus, né? Então ele tem algumas peculiaridades, algumas informações lá que só vão fazer sentido para os judeus, não para o povo romano. Por exemplo, genealogia de Jesus. Então, para o judeu, para receber o Messias, reconhecer Jesus como Messias, ou Messias como Messias, tinha que... De onde vem esse Messias? Ele é descendente de onde? Opa, tem que ser descendente de Davi, tem que ser descendente de Abraão, ele tem que vir da tribo de Judá. Então, o primeiro capítulo é genealogia. Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, foi o que nós lemos? Aí ele traz toda a genealogia. Lucas, por exemplo, não tem essa preocupação, porque para quem ele está escrevendo, ou seja, para os gregos, isso tanto faz quanto tanto fez. Agora, para os gregos é interessante, porque ele pega a genealogia de Jesus desde Adão. Então, de Adão vem até Jesus. Olha que coisa interessante. Então, a gente percebe que há um propósito a escrever, há um público-alvo, né? E cada público desse, então, eles têm informações que para eles fazem sentido, são importantes para entender o Messias, entender o Cristo, né? Cada um esperava de alguma maneira o Messias, o Salvador de alguma forma. Então é por isso que eles são diferentes na proposta. Lucas é o evangelho mais completo que nós temos dos 4. O Lucas é um pesquisador. Ele mesmo diz lá no primeiro capítulo, verso 1, 2, 3 e 4. Muitos empreenderam, escrever muita coisa a respeito de Jesus. Eu me propus, inclusive ele fala, a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então, olha só, ele está endereçando a uma pessoa, que é o Teófilo, que é um grego. Então, conta-se, né, aos gregos. E cuidei em escrever tudo minuciosamente e tal. Então, ele pesquisa, ele é um pesquisador. A gente percebe que a linguagem é refinada, não é um grego como é o de Mateus, como é o de Marcos, por exemplo, que eram homens muito simples. Lucas é um doutor, é um médico, é um cara que tem uma escrita mais refinada, uma linguagem mais polida, né? Então é mais completo. Tem 13 parábolas que não tem em Marcos e não tem em Mateus. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, são semelhantes, têm relatos semelhantes. João já totalmente diferente. Então ele vai apresentar Jesus de uma forma totalmente diferente do que os 3. Os 3 têm semelhanças entre si, João não. Então a gente vai estudando tudo isso, a gente vai percebendo que de fato a Bíblia é um livro muito complexo, que não poderia jamais ser escrito, sabe, por mentes humanas, pensado, a Bíblia, esses 66 livros, por mentes humanas. Vamos escrever um livro assim, assim, assado. Não, irmãos. Ele é milagre de ponta a ponta. Porque você pega lá um estadista, que é Moisés, né? Cara, estadista, formula leis, pega uma nação escrava, põe na outra ponta como uma nação formada, lei e tudo mais. Você pega um Josué, que é um militar, um cara assim, de guerra. Você pega lá, sei lá, deixa eu ver, o Daniel, que era governante. O Daniel já é mais semelhante ao Moisés, estadista. Estou tentando pegar as pessoas bem diferentes uma da outra. O Davi, o cara poeta, pastor de ovelha, né? Escreve lá os salmos. 73 salmos, no mínimo, é de autoria de Davi. Olha só, o salmo são vários livros, né? Na verdade, são 5 livros, obrigado, porque eles são blocos, né? Mas assim, vários autores. 73, no mínimo, é reconhecido como de Davi, fora outros desconhecidos. O salmo mais antigo que tem lá, que é o 90, que é o de Moisés, Salmo de Salomão, e por aí vai. A questão é, não, que eu estou tentando achar que lá que era boeiro, era o Joel, Oséias, Amós, um cara simples, da roça. Ele disse, eu não era profeta nem filho de profeta, eu era cuidador de boi, cultivador de sicômoros, figueira brava ainda. Já ia falar isso. Então assim, você percebe que são... Aí você pega lá, por exemplo, Lucas, um doutor, você pega o Mateus, um publicano, para contextualizar, um servidor público, né? Um cara aí da prefeitura. Você pega o Marcos lá, um cara simples, você pega o João, um pescador,
Era simples. Você pega Paulo, um cara assim, doutor, um cara culto até o tutano. Você entende as diversidades que a gente tem? Então, assim, pessoas de diversas culturas, diversos estilos literários, regiões diferentes, época totalmente diferente, línguas diferentes, e eles escrevem a respeito de um mesmo tema central. E Deus ali no controle. Sem ser isso intencional. E Deus, na verdade, irmãos, está no sopro de tudo isso, conduzindo esses homens a tudo isso. É por isso que na aula que vem, nós vamos falar tanto do que eu não consegui aqui falar, que eu citei, mas a gente vai começar a aula, se vocês me lembrarem, inclusive peço que me lembrem, de começar falando a respeito de 2 Timóteo 3, 16, 17 e de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, tá bom? Então, me lembre, a gente começa e a gente vai falar sobre a inspiração.